Vamos para Isaías 26, 3 e 4. Estamos falando sobre a importância da mente, porque tudo passa pela mente, inclusive a fé. Aos Romanos, e quando a gente diz aos Romanos, é como se eu dissesse aos portonenses, aos caienses, aos leopoldenses, porque o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Roma. Ele disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então a própria fé, ela passa pela mente, entrando pelos ouvidos. Então, toda a gestão da nossa vida, inclusive a gestão da nossa fé, passa pela nossa mente. E quem cuida da mente, cuida da consciência, e a nossa consciência está ligada ao nosso espírito, e o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. É o caminho pelo qual o Senhor se comunica, se liga com o ser humano. Assim como o corpo, o alimento, o alimento, ele sustenta o corpo, não a alma. O que tem fome de comida é o corpo. A alma, ela tem fome de relacionamento. Então, da mesma maneira, o nosso espírito, ele tem sede do Senhor. Então, por isso, aqui o apóstolo, aqui é o profeta Isaías, ele diz: tu, falando com respeito ao Senhor, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E aí ele aconselha: confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus, ele é uma rocha eterna no sentido de que o Senhor, ele não muda. Lá em Provérbios 14, 30, diz também que um coração em paz, ele traz vida para todo o corpo. Um coração tranquilo, ele produz vida para a carne, para o corpo. Aqui está falando, esse coração está ligado ao nosso espírito, ao nosso ser interior. E quando nós estamos tranquilos, quando a nossa vida, ela está equilibrada. E o ser humano, ele não se dá por conta da importância, da necessidade que existe entre um equilíbrio no corpo, na alma e no espírito. É de suma importância a nossa gestão de equilibrar as três áreas da nossa vida. Se nós cremos em Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, nós temos algo da parte de Deus que é o nosso Espírito, que é o que nos conecta com o Senhor. Nós temos que alimentá-lo. Da mesma forma, nós também somos uma alma. Existe uma alma no ser humano, que é a criança dentro de nós, que sente, que tem as suas vontades, que tem as suas manhas. E a alma, ela é bem criança, tanto que o salmista Davi, ele diz que em certas oportunidades ele tinha que fazer calar e sossegar a sua alma. Então a alma é uma criança que precisa ser dominada. E o corpo também, nós precisamos sobre o nosso corpo exercer domínio. E aqui diz que então existe esse equilíbrio, quando o nosso ser interior, ele está equilibrado, o coração está tranquilo, o corpo também, ele desfruta de uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila. Depois ele conclui dizendo que a inveja é a podridão dos ossos. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele fala de novo aqui sobre a mente. Ele diz: e não vos conformeis a este mundo. Não se conformem. Outra tradução diz:
não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Renovar é tornar novo, é deixar novo novamente. Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu pergunto, como você vê a vida? Porque muitas vezes nós viemos para a igreja, mas nós não mudamos a forma de ver. Nós vamos ao oftalmo, vou dar uma aplicação, um exemplo, e o oftalmo vai lá e ele nos dá uma nova receita. A nossa lente ela já não é mais o suficiente. E nós vamos para casa, mas continuamos com a receita antiga, continuamos com o óculos antigo. Então nós continuamos a enxergar da forma antiga. Isso é o que muitas vezes acontece na vida das pessoas. As pessoas, elas procuram a Deus, elas se colocam diante da palavra, a palavra é uma receita nova, mas as pessoas, elas não mudam, as pessoas, elas não trocam, elas continuam com a receita antiga, elas continuam fazendo as coisas como elas sempre fizeram. Então, a pergunta é, eu sei que você vem à igreja, você está aqui hoje, mas como você vê a vida? De uma nova ótica ou na ótica da sua cultura? Você vê a vida da mesma maneira que você sempre viu ou de uma maneira diferente? Nós temos que mudar a nossa vida quando nós nos voltamos para Deus. A vida só melhora, só há restauração na vida, só há mudança na vida, quando se muda a maneira de ver. Só há salvação para quem reconhece que é um pecador. O caminho para a salvação, o caminho para entrar no reino de Deus, é o arrependimento. A palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia. Eu já ensinei sobre isso algumas ministrações atrás, alguns cultos atrás, que significa mudança de direção. Arrependimento já é olhar para um outro caminho, fazer um novo caminho. E o que deve acontecer quando nós nos voltamos para Deus é nós mudarmos realmente a nossa forma de olhar para a vida. Eu não posso vir à igreja e continuar olhando cada circunstância da vida da mesma forma. Eu não posso continuar olhando para o meu próximo da mesma forma. Eu não posso continuar olhando para a minha família da mesma forma, eu não posso continuar olhando para os meus colegas de trabalho da mesma forma. Tem que haver uma mudança, e essa mudança, ela tem que abranger, atingir e alcançar, claro que gradativamente, mas cada área da minha vida. Ela tem que ir alcançando, ela tem que ir abrangendo, ela tem que ir promovendo uma mudança. Note que essa mudança, ela não é algo forçado, ela é algo que vai acontecer muito natural, como quando a gente troca o óculos. De repente a gente no início fica um pouco tonto. Quantos aqui, quando trocaram o óculos, parece que logo que a gente coloca o óculos com a nova lente, fica as coisas meio estranhas, sim ou não? Eu que troquei muito, porque eu comecei com 0 ponto alguma coisa, aí fui para 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, 3 ponto alguma coisa. Olha, se fosse motor de carro, meus olhos estavam
potentes demais, porque hoje o meu grau é 6 ponto alguma coisa, em cada um dos olhos, né? Então eu sou um semicego, praticamente. Então, agora eu estabilizou, já fazem quase 2 anos que eu não preciso mudar a lente. E aí, sempre que eu mudava, teve uma vez que eu mudei, e eu achei, foi tão forte a mudança que eu fui até no oftalmo para ver se estava certo o grau, se a ótica tinha feito o grau certo, porque eu estava ficando meio embaralhado, fui lá e estava tudo certo. É que eu tinha que me acostumar com aquele novo modelo, porque literalmente foi se tornando uma lente de aumento. E hoje é uma lente de aumento, né? De tão grossa que é a lente dos óculos, né? Então, mas aquilo foi trazendo uma melhora para mim. Claro que a gente vai acostumando a enxergar errado. Agora a gente coloca o novo, a nova lente, e é tão bom. Quem já teve essa sensação, é tão bom quando a gente começa a enxergar. Sabe aonde era o meu termômetro, gente? Eu vou contar para vocês uma coisa muito interessante. Algumas vezes, eu percebi que eu precisava trocar de óculos na igreja, quando eu sentava mais para trás e eu não enxergava direito a Bíblia no telão. Se bem que nesse telão aqui, se você aí do fundo não está enxergando, urgentemente procure um oftalmo, né? Porque o telão é bem grande. Mas acontecia. O telão era menor um pouquinho as letras, e eu olhava lá de trás e não enxergava direito e pensava, está na hora de eu procurar um oftalmo. Agora, não adianta vir à igreja, receber aí a receita, e aí não procurar uma ótica para fazer o óculos novo, para fazer a lente nova. É o que acontece com muitas pessoas, querem uma vida diferente, querem ver a vida diferente, querem ver a vida mais clara, querem ver a vida mais esclarecida, querem ver a vida mais resolvida. E a palavra de Deus, ela traz instruções que realmente organizam a vida, equilibram a vida, contribuem para a vida, mas só para quem coloca em prática aquilo que ela instrui. Então não adianta só andar com a receita. Eu tenho que mandar fazer, que é o praticar, e aí eu vou começar a ver a vida de uma maneira diferente. Então, assim como só há melhora para quem reconhece que está errado, só há salvação para quem reconhece que é pecador. Não há como construir sobre fundamentos errados, gente. Não tem como a sua vida melhorar se você não mudar os seus valores, os seus princípios, as suas atitudes. Uma coisa que a gente diz muito, mas diz muito ali no final do ano, eu digo muito ao menos aqui na igreja, não existe ano novo. Eu tenho certeza que o ano de muitos tem sido o mesmo de sempre, porque são novas obras, novas atitudes, novos projetos. Lá em Provérbios 28:13, a palavra diz que o que encobre as suas transgressões, o que, gente? O que? Nunca prosperará. O que encobre nunca prosperará. Então, o que não reconhece nunca prosperará. O que não assume nunca prosperará. O que não se arrepende nunca vai alcançar a salvação. O que não reconhece os seus erros, ele nunca vai ter melhora na vida. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, o que a reconhece e deixa, este alcançará misericórdia. Deus, Ele é um Deus do novo. Diga, Deus é o Deus do novo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17,
E agora a gente vai ver alguns textos que vão mostrar isso. Olha o que diz: pelo que se alguém está em Cristo, se alguém se voltou para Jesus, o que esse alguém é para Deus? Nova, é uma nova criatura, foi criado novamente. E as coisas velhas devem ficar para aquela visão antiga, aquela forma antiga de ver, rabuscada, embaçada, que não enxerga direito, que não vê direito. Esses dias eu estava jogando aqui no campo, em Portão, e eu não posso jogar quando chove, porque já fizeram um óculos de jogar, mas não fizeram ainda o limpador de para-brisa para o óculos de jogar. E aí eu comecei a jogar e começou a chover. E aí eu suo e o óculos embaça. Literalmente o meu jogo ficou embaçado. E aí eu tinha que tirar o óculos. E aí eu disse para o meu companheiro de meio campo, eu disse assim: seguinte, eu não estou enxergando a bola. Então, quando ela chega perto, assim, uns 10 metros, eu já consigo ver. Então, eu só acompanhava a movimentação. E quando ela chegava perto, uma hora eu errei um passe, assim, fui dar um passe de 30 metros, eu errei, alguém foi me xingar, eu disse: eu não te vi. Ainda bem que o meu time é amarelo. Aí tinha 13, eu dei lá onde tinha 3, mas eu errei. E eu disse: eu errei porque eu não vi. Então, assim é a velha criatura. Às vezes não percebemos direito. Tentamos acertar às vezes, mas erramos. Assim é quando nós não enxergamos as coisas. Mas essas coisas devem ficar para trás. Porque Deus, como nós acabamos de repetir, é um Deus do novo. Eis que tudo se fez novo. Olha o que diz Lucas capítulo 5, a partir do versículo 36. Eu acho que pode colocar o 34, para a gente entender um pouquinho. Respondeu-lhes Jesus: podeis porventura fazer jejuar os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias, sim, hão de jejuar. Agora põe o 36. O que estava acontecendo? As pessoas da tradição religiosa chegaram em Jesus e começaram a criticar: os teus discípulos não jejuam. Nós não estamos entendendo. São os discípulos do Mestre, são os discípulos do Filho do Homem, mas eles não jejuam. A tradição, aquela forma de ver antiga, embaçada, rabiscada, eles não entendiam. Aí Jesus disse: olha, como é que eles vão jejuar se eles estão aqui com um noivo, no momento de alegria? Tudo bem, vai vir dias e que eles vão jejuar. Aí Jesus, ele conta uma parábola para eles. Jesus sempre contou parábola. Aí ele disse aqui: ninguém tira um pedaço de vestido novo para costurar em um vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. 37. E ninguém coloca vinho novo em odre velho. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Porque naquele tempo o odre, com a fermentação do vinho, o odre ele se estufava o máximo possível, correto? Eu não bebo, mas é uma lógica isso. Tu coloca um vinho novo, com toda aquela fermentação, o odre já está no seu limite, e o vinho novo com toda a sua fermentação. O que ia acontecer? Ele ia fazer com que aquele odre, ele tivesse que expandir mais um pouco. O que ia acontecer? Porque o odre já estaria no limite, e o vinho novo estaria com toda a sua fermentação. Ele ia estourar, não seria suficiente.
O que Jesus estava querendo dizer é que o novo que ele estava trazendo, essa nova visão de reino de Deus, essa nova visão de propósito de Deus, essa nova visão de mandamento de Deus, porque Jesus pegou todos os mandamentos e resumiu em 2: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a... Porque quem amar o próximo não rouba dele, não mata ele, não... tudo contra ele não vai fazer, correto? Não vai mentir, não vai falar mal dele, e assim por diante, né? Então, ele resumiu tudo, ele está dizendo, o novo não tem como ser colocado dentro do velho. E eles não entendiam isso. Eles não percebiam, eles não conseguiam entender o que Jesus estava querendo dizer. A Bíblia vai dizer que o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. A Bíblia se divide em Velho Testamento e Novo Testamento. Sempre Deus trabalhando com a ideia do novo. Sempre o novo. Deus trabalha com o novo. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 21, disse aqui o autor da carta aos Hebreus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele vos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 22 a 24, diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu, e deu-lhe dizendo: tomai, isso é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. 24. E disse-lhes: isso é o meu sangue, o sangue, a minha Bíblia diz, o sangue do novo pacto, que por muitos será derramado. Minha tradução diz: o novo pacto no meu sangue. Lá em João capítulo 3, versículo 3, Jesus fala para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, nascimento de novo, nascer de novo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo aqui é o batismo, não é o nascer da barriga da mãe, obviamente, mas é o nascer da água, é o nascer do Espírito. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 5, olha o que o apóstolo Paulo diz. A minha tradução diz: mortificai, aqui diz: exterminai as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por que a avareza é idolatria? Porque é quando o dinheiro é o teu Deus. Dinheiro é maior que tudo na tua vida, é o teu Deus. Tudo que você faz é por dinheiro. Então, muitos têm o seu Deus, é o seu dinheiro. Eu tenho uma pessoa especificamente que eu conheço, que é muito rico, e ele diz que é cristão, mas não é, porque o Deus dele é o dinheiro dele. É a coisa mais importante da vida dele, é o dinheiro. O que mais? E o Senhor diz: exterminai essas coisas, porque por elas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, preste atenção, no outro tempo andastes, quando vocês vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo isso, e mais ainda da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, que é falar mal, das palavras torpes. Sabe aquelas pessoas que vivem falando palavrão? Perceba que todo palavrão está ligado ao sexo, está ligado à promiscuidade, gente. É só você fazer uma reflexão, todo palavrão está ligado a isso.
e não sai da boca de muitos. E aqui o que a palavra está dizendo? Despojai-vos disso. Despojai-vos de tudo isso. Eu sou grato a Deus porque eu ainda estava falando hoje com uma pessoa aqui, meio-dia, a pessoa veio buscar um almoço e a gente estava conversando. Eu disse que eu conhecia a igreja pelo futebol, vocês já sabem disso de cor e salteado, mas eu estava contando para ela que, imagina, eu falava algumas palavras sem nem saber o que era, então eu aprendi quando eu era bem pequenininho lá em Barbacena, sabe? Então imagina, eu falava coisas sem nem saber o que era, criado na Santo Afonso, vocês imaginam, né? Então, depois eu fui descobrindo o que era o que eu dizia. Uma vez eu cheguei em casa, eu jogava bola na pracinha até entardecer, e eu cheguei em casa, aquela coisa de criança, e a mãe falou um negócio e eu respondi um palavrão, meu chapéu, que azar o meu. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que a coisa era séria, porque eu apanhei naquele dia. E depois eu fui tomar conhecimento, não gradativamente, do que era aquilo que eu tinha dito. Aí eu fui para isso quase 10 anos depois, eu fui para esse projeto de escolinha, que o nome era PEC, o Gilmar esteve aqui aquele domingo de manhã, alguns conheceram ele, Projeto Esportivo Cristão. O que acontecia lá? Cada palavrão dentro do campo pagava 10 apoio. Eu vivia de apoio. Porque eu vivia falando palavras torpes. Desde pequeno. Então eu sou grato a Deus, porque nem foi o Espírito Santo, nem foi a palavra, foi o treino no futebol. Porque eu já baixava e pagava, não tinha alternativa. Falou palavrão, eu ou qualquer um pagava 10 na hora. Falou palavrão, pagava 10, palavrão, pagava 10. Eu era um fenômeno no apoio. Eu pergunto, será que não está na hora de você começar a pagar 10? Reflita. Mas agora, Deus é um Deus que trabalha com o novo. Palavras de baixo calão fazem parte do vinho velho, odre velho, vinho velho. Deus não edifica em fundamento alheio. Às vezes a gente se pergunta, por que a minha vida não melhora? Porque você ainda não se despojou do velho. Você ainda não deixou o velho para trás. Ira, cólera, malícia, maledicência, viver falando mal dos outros. Que mais? Olha aqui, não o que, gente? Mintais uns aos outros. E por que vocês não devem mentir? Porque já vos despistes do homem velho com os seus vamos botar um D na frente ali, com os seus defeitos. E agora o que, gente? E vos vestistes. Do que, gente? Do novo. De novo, Deus falando do novo, que se renova, o novo que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem de quem? Daquele que o novo que se renova, segundo a imagem daquele que o criou. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, renasceu de novo, segundo a imagem daquele que o criou. Será que Deus faz parte de algumas obras, de algumas atitudes, de alguns pensamentos, de algumas ideias? Nós temos que se perguntar. Eu falava ainda no final de semana que as coisas que vão acontecer em quem realmente está tendo o seu coração mudado, a pessoa ela vai pensar, será que esse lugar que eu estou indo, isso honra a Deus? Ela vai pensar, ninguém vai dizer para ela vai decidir, ela vai saber, ela vai procurar honrar a Deus em
tudo. Lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, digo isso e testifico diante de Deus, que não mais andeis como andam os gentios, como andam as pessoas sem compromisso com Deus. Os gentios eram os povos que não eram judeus e que ainda não tinham um compromisso com Deus. Na verdade, cada um na verdade da sua, cada um com as suas lentes ainda embaçadas. 18. Entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à lascívia, para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vocês, Paulo está falando com uma igreja, ele disse, olha, aquele povo está andando ignorantemente, porque eles são duros de coração, eles não têm compromisso com Deus. Só que preste atenção, ele está falando com a igreja, mas essa igreja vivia numa sociedade. Estão entendendo, gente? Amém ou não amém? Essa igreja vivia numa sociedade. Essa igreja tinha familiares que viviam nessa sociedade. Essa sociedade tinha toda uma vida comum. Aí Paulo chama a atenção, mas vocês não aprenderam assim com Cristo. Seguinte, se é que ouvistes, e vocês têm sido instruídos conforme é a verdade em Jesus. Aí Paulo se pergunta, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior, do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir de novo do novo homem, que segundo Deus foi criado, aquele que está em Cristo, nova criatura foi criado em Deus, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que? Deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, quer dizer, irou, tudo bem, acalma, se coloca diante de Deus, não vai dormir com o teu coração irado. Não deis lugar ao maligno, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, vai trabalhar. Faz com as mãos o que é bom, para que tenhas o que repartir com o que tem necessidade. De novo, agora Paulo está falando para outra igreja a mesma coisa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não fale bobagem, não fale besteira, mas só o que seja bom para a necessária edificação, a fim de que ministre graça, ou que ajude, favoreça aos que estão ouvindo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam tirados de dentre vós, e bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, o perdão, Paulo falando sobre o perdão, que é um dos grandes mandamentos que Jesus ensinou até na oração do Pai Nosso. E para nós encerrar, porque as horas andam, 1 Pedro 1, 22 e 23. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva, observe bem,
Quem purifica a alma na obediência à verdade, e essa obediência, quem obedece a Deus, gente, ele desenvolve o amor, não um amor fingido, porque tem gente que o amor que não é amor, é um fingimento, né? Mas quem obedece a Deus, quem é perdoado e obedece a Deus, desenvolve um amor, e de coração, ama ardentemente o próximo. Por quê? Porque renasceu, tendo renascido, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Renasceu pelo quê? Pela a palavra de Deus. Ela é a semente do novo ser, ou do ser espiritual. É a palavra de Deus que entra pelos ouvidos, passa pela mente, desce ao nosso coração, e como disse Lucas, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então, a pessoa se pergunta, como que eu posso desenvolver uma nova vida? Porque todos querem, primeiro, se eu perguntar, quantos querem ser salvos? Todos, amém ou não amém? Todos nós queremos ser salvos, legal. E quantos querem novos e melhores resultados na vida? Todos nós também queremos, eu nem peço para levantar a mão, porque eu também quero. E como isso acontece, gente? Pela palavra. A palavra que entra pelos ouvidos, passa pela minha mente, desce no meu coração, e dentro de mim ela começa a fazer uma transformação. Eu falei na quarta-feira passada que só o Senhor, pela sua palavra, muda os corações. E essa palavra de Deus, mudando os nossos corações, ela muda a nossa vida. Todo mundo quer melhora, mas ninguém quer mudar os seus hábitos. Todo mundo quer melhora, todo mundo quer mais de Deus, mas ninguém quer buscar mais a Deus. Todo mundo quer que Deus faça algo na sua vida, eu não tenho dúvida disso, só que não existe mágica, gente. Sabe aonde vem a mágica? Vamos chamar de milagre, né? A mágica é um milagre. As pessoas querem um milagre. O milagre, ele é o sobrenatural. Quer dizer, é onde o natural, ele não tem condições de acontecer. Aí se manifesta o milagre, aí se manifesta o sobrenatural. Mas é onde o milagre não pode acontecer. Aonde o milagre pode acontecer, aliás, aonde o natural pode acontecer, Deus não vai fazer algo. Nós temos trabalhado, e cada vez, pela graça de Deus, espero trabalhar mais. Nós estamos aí desde semana passada com o pessoal duas pessoas do AR aqui, um graduado e um em processo de tratamento. Os AR são os anônimos de recuperação. Gente, eles são pessoas maravilhosas de lidar. Gênio todos nós temos, amém? Não são perfeitos, mas são pessoas boas de lidar, boas de trabalhar. Um deles, que hoje é graduado, estava na rua antes de vir para o AR. Não existe mágica. Existe hábitos, existem regras, existe disciplina. Você quer saber qual é a mágica do AR? O que torna um morador de rua desregrado, drogado, o que torna ele a ser uma pessoa novamente civilizada? Quer saber qual é a mágica? Ele tem no mínimo 12 ministrações a cada 7 dias, ou por semana, como você preferir. Fora toda a terapia ocupacional.
Porque aqui eles não são ministrados enquanto trabalham, né? Fora toda a terapia ocupacional, eles têm 12 ministrações. Essa é a mágica. Isso reabilita, isso transforma. As pessoas, elas querem, elas desejam mudança, mas elas não fazem nada para que a mudança aconteça. Você pega uma pessoa que chegou a algum lugar, aí as pessoas olham assim, mas por que ele chegou naquele lugar? O que ele tem que eu não tenho? O que ele faz que eu não poderia fazer? A questão não é o que a pessoa faz, a questão foi o que a pessoa fez. Então, estou me fazendo entender? A questão foi o preço que a pessoa pagou. Talvez você seja melhor que a pessoa. A questão foi o preço que a pessoa pagou, que você não quis pagar. Por que a pessoa está onde eu não estou? Por que a pessoa tem o que eu não tenho? Por que ela alcançou o que eu não alcançou? Por que Deus tem abençoado ela e não tem me abençoado? As pessoas invejam, se enciumam, se incomodam, mas não se perguntam. Por quê? Por que isso está acontecendo? Na vida dela e não está acontecendo na minha vida. E aí, claro que nós precisamos de uma virtude, talvez uma das maiores virtudes do cristianismo, não do religiosismo, do cristianismo, chamada-se humildade. Para ser humilde, para reconhecer e para aprender. Porque se a pessoa chegou aonde eu não cheguei, tem o que eu não tenho, alcançou o que eu não alcancei, Deus a abençoou como não me abençoa, eu tenho que aprender com essa pessoa. Sim ou não, gente? Mas eu tenho que ser humilde para isso, porque se eu ficar pensando que eu deveria estar no lugar dela, ou ter a mesma posição que ela, aí eu parto lá para o início da pregação. A pessoa só melhora se reconhece. Amém? Deu para nos fazer pensar alguma coisa a mensagem de hoje? Deus não edifica sobre um fundamento errado. Se você quer melhorar, você tem que mudar. Deus é um Deus que trabalha com o... Vamos nos colocar de pé. Novo, sai daqui com essa palavra na sua mente. Eu tenho que ser um novo homem, eu tenho que ser uma nova mulher. Não é no físico, é aqui. Eu tenho que trocar a lente, não dos meus óculos, mas da minha vida. Eu tenho que trocar a lente. Esses textos, gente, se você é uma pessoa que anota, releia-os em casa. Porque anotar, não faça como um irmão que eu vi, que anotou todos os textos e colocou no bolsinho da frente ali, para um próximo irmão, certo, pegar num outro culto e ler eles, né? Abençoou alguém possivelmente, né? Anotou tudo o que o pastor falou, só que deixou na cadeira. Anotou? Leia-os, releia-os, reflita neles, porque se Deus está nos trazendo essa mensagem, é porque Deus está nos chamando para o novo. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Paizinho, obrigado pela tua palavra, pela maneira que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos. E eu peço, Pai, que a tua graça salvadora, ela seja sobre cada um de nós. Ó Pai, nos ajudando a nos reeducarmos, a substituirmos, ó Senhor, as velhas obras por novos hábitos, ó Pai. Assim como diz a tua palavra, Senhor, que a tua graça seja sobre nós, para que venhamos a nos despojar do velho e a nos revestir
do novo, Senhor. Nos ajuda a enxergarmos a vida, ó Deus, com a lente das instruções da Tua Palavra, que venhamos a enxergar a vida na ótica do Senhor, na ótica do Teu reino, e que venhamos a colocar em prática aquilo que temos recebido como orientação e instrução da Tua Palavra, que o velho homem, que a velha mulher, Senhor, que aquilo que é cultura, que aquilo que é tradição, que aquilo que, Senhor, é bagagem, que aquilo que nós herdamos, nós venhamos a rejeitar e deixar para trás, e que venhamos, ó Senhor, a viver e a praticar aquilo que temos recebido como orientações, como, ó Senhor, o novo projeto de vida através do ensino novo que temos recebido da Tua Palavra. Eu abençoo a todos, peço, ó Deus, a Tua graça e uma disposição de alma e de espírito para sermos praticantes daquilo que temos recebido neste lugar. Peço também um restante de semana abençoado a cada um dos que aqui vieram, em nome de Jesus. Amém.